Pessoal, vamos falar ainda sobre gestão de estoque, agora dia 3. Questão primeira, o setor de controle de estoques de materiais é responsável por definir que produtos devem ser mantidos em estoque. Então, o setor de controle de estoque vai definir quais são os meus materiais, os meus produtos que serão mantidos em estoque? Resposta sim. Bem como a quantidade necessária, a periodicidade de reabastecimento de cada um deles. Compete realmente aí ao controle de estoque, todas essas funções. Então você vai ser o gestor de almoxarifado. Então você que vai definir o que vai ser mantido em estoque, certo? Você vai olhar quais são os produtos que mais são demandados aí pela tua área. E aí você vai verificar quais que precisam ser mantidos em estoque, qual vai ser a quantidade desse material que você vai deixar em estoque para você não sofrer com um problema com a falta desse material, qual é a periodicidade de reabastecimento, vai depender também da tua localidade geográfica. Então, eu estou lá no norte, vai vir material do sul, então eu tenho que pensar também nesse reabastecimento. Então isto vai influenciar na quantidade dos bens que eu vou estocar também. Então veja, quais são as funções aí relacionadas ao gestor do estoque. Ele vai determinar o que deve permanecer em estoque, quando se deve reabastecer, determinar a quantidade de estoque, qual é o período, vai acionar o departamento de compras para executar aquisições de estoque, vai receber, armazenar, atender materiais estocados de acordo com as necessidades, vai controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fornecer informações sobre sua posição. Só que uma situação aqui na letra D, que ele fala que vai acionar o departamento de compras. E alguns autores vêm falando, por exemplo, Viana, que uma das tarefas também aí da área da gestão de estoque também é o que? Compras. Então alguns autores vão falar que departamentos são separados. Na prática, realmente alguns órgãos são responsáveis aí pelas compras no próprio almoxarifado e outros são separados, ok? Além disso, vou manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e os estado dos materiais estocados. E por fim, eu vou identificar e retirar do estoque itens danificados. Então veja, você vai lembrar na outra aula que nós estávamos falando lá que identificar e retirar itens danificados lá do hospital, ele está falando que era especialista na área de saúde e medicina, lembra? Não, é do gestor, especialista em gestor de estoques, ok? Então o item está correto. Questão 2. A finalidade do controle de estoque consiste em verificar a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de objetivos nas diversas fases da elaboração de um produto ou serviço. A finalidade dele é essa? A finalidade do controle. Pode-se dizer que seja isso? Pode. Então a questão está correta. Então, os objetivos do controle aí, além de outros, controle do estoque, definir o que permanecer no estoque, quando reabastecer, quanto vai ser necessário por período e quantidade, solicitar compras, receber, armazenar, guardar materiais, fornecer informações sobre a posição do estoque, emitir inventários periódicos para avaliação, retirar os itens obsoletos e danificados aí de acordo com dias. Ok? Então a questão está correta, portanto. Questão número 3, a problemática
relacionada à estocagem resume-se na identificação de dois elementos. Qual a necessidade de suprimento? Então aqui, problema relacionado a estoque é o que? Primeiro, necessidade de suprimento, e o outro, qual a quantidade produzida para vender. Ok? Então, a solução poderá, tendência, como eu já falei, tendência de questão correta, ser encontrada. Então, qual a necessidade de suprimento e qual é a quantidade, poderá ser encontrado considerando as três formas. Até aqui está correto. Programas da produção. Então, produção vai me informar qual é a quantidade que precisa. O que mais? Programação matemática. Então, por metodologia matemática, aí, por exemplo, eu vou verificar aí a minha demanda dos últimos 6 meses, vou fazer uma média aritmética, vou fazer uma média ponderada, exponencial. Então, eu posso utilizar então a programação matemática e ainda poderá ainda aí ser palpite de especialista. Isso aqui, nada mais, nada menos que é o que? É o que o Viana traz no seu livro, ok? Então, o Viana traz aí a possibilidade de suprimento, e a quantidade pode ser adotada aí a forma que é palpites, certo? E o CESP ele amplia esse palpite e vai dizer que é um palpite, obviamente, de alguém que entenda da área. Então, palpite de um especialista. Questão correta, portanto. Veja, o Viana diz que os problemas do estoque, você vai chegar no almoxarifado, você olha assim, tem um estoque gigante, aí você vai ter o problema. Primeiro é o que estocar e quanto comprar, certo? Então, esses são os dois principais problemas no meu estoque. Então, resumo na questão fundamental: quanto vamos consumir? Então, resume-se a questão quanto vamos consumir. Então, pensando quanto vamos consumir, quanto vamos vender, o que pode ser equacionado em 3 formas. Então, veja, se eu estou verificando o quanto vamos vender, isso daqui é o que? Uma previsão. E a previsão pode sair, por exemplo, de um palpite. Ok? Programas de produção ou previsões matemáticas. Aí vou fazer aí prospecções de cenários, por exemplo. Questão número 4. Para se comercializar bens inservíveis e de pouca expressão, recomenda-se a venda por concorrência. Veja, estou falando de bens inservíveis. Concorrência é uma modalidade de licitação em razão do valor, então dos maiores valores lá, lembram? Acima de 3.300.000. Então, um bem inservível vai recomendar a venda por concorrência. Se fosse o caso de o bem ser vendido aí ou alienado, seria por leilão e não concorrência, ok? Então, o item está errado aí. Questão 5. Como o estoque é fundamental para o funcionamento de uma empresa, quanto maior for o investimento em estoque, então maior investimento,
em estoque, maior será a necessidade de comprometimento e de responsabilidade de cada um dos departamentos da empresa na gestão de materiais. Certo ou errado? Certo. Gestão financeira, por exemplo, um investimento alto, ele vai ter que ter uma necessidade de comprometimento da gestão financeira maior, porque ele quem vai fazer esses pagamentos também, ok? Gestor do estoque, maior o investimento nos estoques, maior vai ser aí a sua responsabilidade nesses itens estocados. Mesma coisa é o setor de vendas, é o setor de compras também. Então, a questão vai estar correta. Aqui, ó. Aqui vai afirmar Dias que a função do estoque, da administração do estoque é sempre o que? Maximizar o efeito lubrificante do feedback de vendas e o ajuste do planejamento e programação da produção. Deve minimizar o capital investido em estoques, pois ele é de alto custo, aumenta de acordo com o custo financeiro. Então, sem estoque, também, por outro lado, que é impossível uma empresa trabalhar, pois ele é amortecedor entre vários estágios da produção até a venda final do produto, ok? Então, a questão está falando sobre o envolvimento das áreas. Então, o autor ele vai está falando aqui que a ideia sempre é fazer o que? Minimizar capital investido. Mas agora, quanto maior o investimento em estoque, tanto maior será o comprometimento e a responsabilidade de cada departamento, ok? Para a gerência financeira, a minimização dos estoques é uma das metas prioritárias. O objetivo, portanto, é otimizar esse investimento, aumentando o uso eficiente dos meios financeiros, reduzindo as necessidades de capital investido, ok? Então, resumo, se tiver um grau alto de investimento em estoque, vai ter aí maiores responsabilidades e comprometimento das áreas de cada departamento. É isso que você tem que levar para a tua prova. Questão sexta, uma casca de banana aí. Por quê? Vamos ver. A importância da boa administração de materiais pode ser mais bem apreciada quando os bens necessários não estão disponíveis no instante correto para atender às necessidades de produção ou de operação. Então aí que você vai verificar então a importância da boa administração de materiais. Então ele vai ser apreciado aí quando não tiver os bens. Então vamos saber dar valor, em outras palavras, é isso que ele está dizendo aí. Vamos julgar o item aí. Aqui ele vai trazer uma definição, perfeito? Então, consumo é definido como a quantidade de materiais requisitado pelas unidades organizacionais para o uso em seu processo produtivo, certo? Certo. Entre as várias classificações de consumo, a sazonal se caracteriza pela utilização de materiais em quantidades aleatórias em intervalos irregulares de tempo. A questão está incorreta. Isso daqui é o que? Quando eu falo utilização de consumo, o sazonal ele vai ter não sei se vai lembrar daquele gráfico que eu fiz: consumo constante, consumo de tendência. Então, consumo constante,
consumo de tendência, e nós tínhamos o consumo o que? Sazonal. Ok? Consumo sazonal aí. Então veja, ele utiliza materiais, quantidades aleatórias em intervalos irregulares, não intervalos regulares. Então aqui vai ter determinado período no ano, vai ter o que? Uma alta aí, perfeito? Então a questão está incorreta. Veja as definições de consumo regular, irregular e sazonal. Vamos ler novamente para a gente fixar isso aí. Então veja, consumo regular caracteriza por materiais utilizados significativamente em quantidades de pequena variação entre sucessivos intervalos de tempo constante. Nessa condição, os materiais com comportamento regular, dependendo da situação, podem passar a ter um consumo crescente ou decrescente. Então, ele vai ter a apresentar isso aqui. Posso, no decorrer do período, e está falando que pode apresentar um período crescente ou ainda decrescente, ok? Mas um consumo é relativamente irregular, vai aumentando um pouquinho no decorrer do tempo, ou no decorrer do tempo ele vai aumentar ou diminuir. Consumo irregular, então caracteriza por materiais utilizados, olha só, em quantidades aleatórias por meio de grande variação entre sucessivos intervalos de tempo. Então aqui a gente volta, caracteriza o consumo o que? Irregular, ele se caracteriza pela utilização de materiais em quantidades aleatórias, intervalos irregulares de tempo, ok? Então é a definição de consumo irregular. Já o sazonal, que era aquele que nós fizemos aqui, esse seria um consumo mais ou menos numa espécie de intervalo de tempo, ele vai ter um pico, caracteriza por um padrão repetitivo de demanda. Sempre lá, por exemplo, em março de todos os anos aí tem retorno aí às aulas, o pessoal consome mais material de expediente numa venda de numa livraria, numa papelaria, por exemplo. Então, padrão repetitivo de demanda, que apresenta alguns períodos de considerável elevação em determinado período, perfeito? Então, o consumo sazonal seria isso, mas a questão tratou de um consumo chamado consumo irregular. Questão 7ª. Os tipos de estoque inclui o estoque real, que é a quantidade, o saldo de material existente em estoque, e o tal do estoque virtual, que é nada mais do que o estoque real acrescido das encomendas em andamento. Então, eu fiz uma OS, uma ordem de serviço, solicitei mais material para o meu estoque. Então, eu tenho lá no meu estoque, vamos supor, 4 unidades de determinado item, e eu encomendei por OS mais 15. Então, esse daqui é o meu estoque real e esse daqui é o meu estoque virtual, ok? Ok. Então veja, e o estoque de cobertura? O que é o estoque de cobertura? É a relação entre o estoque e o consumo, que indica quanto tempo o estoque suportará o consumo sem que haja reposição.
Esse daqui, o estoque de cobertura, ele é também utilizado aí para verificar se o gestor de estoque está atendendo ao princípio da anualidade, ou seja, as receitas e despesas têm que estar num ano específico, não pode adentrar nos demais. O que significa isso? Se eu tenho lá um item que eu consumo, por exemplo, item A, consumo anual, seja ele de, vamos supor, 12 unidades, e eu vou lá no teu estoque e eu tenho quanto? 36 unidades. O que significa isso? Que eu vou ter um estoque para 3 anos e estou ferindo o princípio da anualidade. Como eu vejo isso? Então vou verificar então mediante o que? Estoque de cobertura. Então o material que eu tenho 36 em relação ao consumo 12, 36 por 12 vai dar quanto? 3, que é a quantidade de ano aí, porque eu estou falando no consumo anual. Perfeito? Então a questão está correta. Ele trouxe algumas definições aí que a gente falou, então exatamente o que ele replicou aí na questão. Questão oitava. Essa questão oitava aqui eu coloquei revisar ela. É bom você revisar quando eu colocar isso aqui, você vai pegar, separar esses slides a partir de agora, para quando chegar a sua prova na véspera, no sábado que antecede aí o domingo, que vai ser normalmente a tua prova, você vai pegar essas questões e vai começar a se debruçar para estudar, ok? E essa aqui sempre cai uma questão de matemática, mas é fácil, matemática. Veja, se em determinado estabelecimento uma peça for consumida a uma razão de 30 unidades por mês, então consumo médio de quanto? 30 unidades por mês. O tempo de reposição, que é o meu TR, for de 2 meses, e o estoque mínimo, então tempo de reposição 2 meses, está em meses, ok, aqui também está em meses, está tranquilo, mas quando estiver aqui em dias, aqui em mês, eu vou ter que transformar o dia em mês, tá? Então vamos supor, se fosse 2 dias aqui, eu ia colocar 2 por 30, ou 3 por 30, que ia dar o que? 0,1, por exemplo, ok? Mas aqui tá mês para mês, não tem problema. Estoque, e o estoque mínimo, que também é chamado de estoque de segurança, dessa peça for a quantidade necessária para um mês de consumo. Quanto que é um mês de consumo? 30 unidades, ok. Então o ponto de pedido deverá ser de 85 unidades. Você vai usar qual fórmula? Ponto de pedido igual a estoque de segurança mais consumo médio vezes tempo de reposição. Ponto de pedido eu não tenho. Estoque de segurança, qual é? 30 mais consumo médio. Consumo médio é de quanto? Consumo médio é de 30 unidades vezes tempo de reposição. Quanto é o tempo de reposição? 2. Então o que vai acontecer? Ponto de pedido é igual a 30 vezes 2, 60, mais 30, 90. Ponto de pedido igual a 90. Ele está falando que deverá ser de 85, então está incorreto. Então veja, esta fórmula que você tem que gravar aí para a sua prova, ok?
ok? No gráfico, como seria isso? No gráfico, ele teria aqui o estoque máximo, quantidade de peças aí no estoque máximo, e aqui teríamos aqui o ponto de pedido e o estoque de segurança. Ia descer, bater no ponto de pedido, eu starto o meu AOS, agora vai esperar quanto tempo aqui, que é o tempo de reposição. No caso aí o tempo de reposição era de 2 meses. Então dentro desses 2 meses ele vai começar a consumir aqui, ó, quantas unidades. Se eu consumo 60 unidades, aliás 30 unidades por mês, então daqui até aqui são 2 meses, vou consumir 60 unidades. Depois entra quem? O lote de compra. Então quem é o meu lote de compra? Vai ser isso aqui, que vai repor o meu estoque. Perfeito? O lote de compra, reponho o meu estoque, fica o meu estoque máximo novamente. Já estava aí os pontos. Os 60 aqui, ó, tem a fórmula que é o que? Que é aquela que a gente usou, estoque de segurança mais consumo médio vezes tempo de reposição, que é esse aqui, ó. Veja, consumo médio foi de 2 meses vezes tempo de reposição, consumo 30, tempo de reposição que foi 2 meses, então foi 60 que eu utilizei aqui. Então foi 90, tá errado porque tá falando que foi 85. Questão 9. Os fundamentos da gestão de estoques têm como principal objetivo. Então, principal objetivo aí da gestão de estoques é a manutenção do equilíbrio entre o estoque e o consumo. Vai ter isso, sempre vai ter esse equilíbrio, a manutenção desse equilíbrio entre o estoque e o consumo. Não posso ter tanto nem muito estoque, então eu vou ter aqui uma balança, o equilíbrio entre o que? O estoque, e no outro lado o consumo. Não posso ter nem tanto estoque de modo a imobilizar o meu financeiro de forma demasiada, e também nem tanto mínimo aí que não garanta o que? A minha demanda pelo consumo ou pela venda. Consumo quando eu penso aí num estoque interno e num órgão público. Ok? Então tem que ter esse equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Então, para isso faz-se necessária a apresentação frequente por meio de estudos dos itens obsoletos e inservíveis que devem ser alienados. Aqui, meu povo, aqui é uma questão que derruba meio mundo. Por quê? Até vou puxar uma outra caneta aqui para destacar. Até aqui tava tranquilo. Agora, do ponto para frente, faz-se necessária a apresentação frequente por meio de estudos dos itens obsoletos e inservíveis que devem ser alienados. Aí que mora o perigo. Por quê? Você pode pensar que nem todos os itens obsoletos e inservíveis devem ser alienados. Ok? Ok. Por que nem todos os itens vão ser alienados? Porque vai ter bens aí que são inservíveis, que eu vou simplesmente me desfazer desses bens, abandonar esses bens. Me cita um exemplo
de um bem inservível. Um bem inservível aí que tem aí uma cadeira de madeira que pegou cupim, certo? Tá? E ela está se alastrando os insetos aí nesse bem, a ponto de que eu vou ter que queimar essa cadeira para que não passe esses insetos para outros bens. Então ele não estaria entre os bens alienados ou que seriam alienados, certo? Certo. Mas agora, e a questão? Ela está certa ou ela está errada? Veja só que você vai ter que pensar em português. Português a gente vai ter que começar aí nas próximas aí. Uma das próximas matérias será português aqui, cai em todos os concursos. Veja, nós temos duas orações em português. Então, na língua portuguesa, nós temos quem? A oração subordinada adjetiva. Aí são duas. Nós temos a tal da restritiva. Olha a palhaçada. É isso que você tem que saber para responder essa questão aqui. E nós temos a qual outra? A explicativa. Ok? Então veja. Qual a diferença das duas? Vamos colocar aqui um exemplo para ficar claro. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Ok? Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Então, nesse caso, nós estamos falando que de quem nós estamos falando? Dos políticos que são corruptos. Então, nesse caso aí nós estamos falando sobre quem necessariamente, quais os políticos. Estamos falando de um grupo específico de políticos. Subentende-se que também então há um outro grupo que não é corrupto. Então, os políticos que são corruptos, eles merecem repúdio da população. Essa aí vai ser o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então está sem vírgula, é restritivo. Eu estou restringindo a um grupo específico, nesse caso aqui os que são corruptos. Agora, se eu colocasse desta forma, os políticos, não vou abreviar aqui para ficar mais fácil, que são corruptos merecem repúdio da população. Veja, agora quem é que eu estou trazendo? Agora estou trazendo uma oração. Oração o quê? Aqui, deixa eu puxar aqui embaixo. Oração subordinada adjetiva. Agora o que? Explicativa. Ok? Então, agora eu estou dizendo que os políticos são o que? Corruptos
Então, corruptos é o que? Uma característica. Dos políticos. Então veja, os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Então coloquei a vírgula, eu estou generalizando, estou colocando todos os políticos. Agora lá em cima, sem a vírgula, os políticos que são corruptos, eles merecem repúdio. Os que não são, não merecem, ok? Então temos essas duas distinções. Sim, agora para a questão, a palhaçada. Faz-se necessário então a apresentação frequente por meio de estudos dos itens obsoletos e servíveis que devem ser alienados. Então, os itens obsoletos e servíveis que devem ser alienados, os itens obsoletos e inservíveis que devem ser alienados, far-se-á o que é necessária a apresentação de estudos. Então é todos os itens obsoletos e inservíveis? Não. Que vão ser alienados? Não. São o que? Todos os itens obsoletos, todos eles que serão alienados? Não. Então frequentemente vai ter o que? Os estudos dos itens que devem ser alienados. Então esses itens aqui são todos os itens que serão alienados? Não. É como aqui em cima, olha. Aqui vai estar o que? Restringindo. Então, restringindo alguns itens que serão obsoletos e servíveis. Então a questão vai estar certa por causa desta explicação de língua portuguesa aí. É mole a boca ou quer mais? Questão 10ª. Depois de uma questão dessa aí você larga os bets, né? Não, nem sempre tem questão dessa aí, perfeito? Uma das metas da gerência financeira é minimização dos estoques, porque se ela minimizou estoque, vai minimizar os recursos dispendidos aí para o pagamento desses estoques, ok? Para a gerência de vendas, ao contrário, é desejável um estoque elevado para melhor atender os clientes. Lembra, por exemplo, Casas Bahia, você vai lá fazer uma compra, chega lá, eu preciso de um eletrodoméstico para atender uma demanda específica do pessoal que está precisando aí para você dar de presente, mas precisa levar esse material. O cara vai falar para você, não, daqui a 30 dias eu tenho esse material em estoque. Você vai para outra loja até achar em estoque para comprar. Então, o pessoal da área de vendas, para não perder venda, eles desejam ter um estoque elevado. Então, financeiro, minimizar estoques, e vendas, maximizar o estoque. Então, vai ter isso daí? Terá isso daí sim. Então, gerência financeira é minimizar estoque, e também o gerente de produção também é responsável pelos estoques, como algumas das vezes é o caso. Então, esse estoque será encarado por ele por meio de apoio para a sua meta principal, que é a produção. Então, ele vai querer aumentar aí como o setor de vendas também. E assim terminamos a primeira bateria. Um abraço e até a próxima.